TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida, diversas personalidades, por proposição dos vereadores Permínio Monteiro e Rafa Zimbaldi. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador Pastor Elias Azevedo, primeiro secretário da mesa diretora. Convidamos também o vereador Permínio Monteiro, da Câmara Municipal de Campinas. Convidamos agora o nosso anfitrião, Luiz Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, presidente da Academia Campinense de Letras. Renata Alexandra da Silva, coordenadora de biblioteca, representando o secretário de Cultura, Ney Carrasco. O presidente da Academia Campineira de Letras e Artes, Sérgio Capone. Recebam agora Alcides Ladislau Acosta, presidente da ABAL e do Centro de Ciências, Letras e Artes da Unicamp. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os nossos homenageados desta noite. Representando o nosso homenageado, senhor Cirilo Luiz Pardo Meu Muraro, convidamos o senhor Agostinho Toffoli Tavolaro, ex-presidente desta academia. Convidamos agora senhor José Antônio Siqueira do Amaral, Zés Amaral. E, por fim, recebam o nosso homenageado, senhor Rubem Costa. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Pastor Elias Azevedo, para declarar aberta esta reunião solene. Pois não, boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas e, no nome do presidente da Câmara de Vereadores de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, cumprimentar aqui os componentes da mesa. Mais adiante, nós teceremos alguns comentários em relação a cada um deles, mas, neste momento, cabe apenas declarar aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida aos senhores Cirilo Luiz Pardo Mel Muraro, José Antônio Siqueira do Amaral, Zés Amaral e Rubem Costa.
Neste momento, a banda do CPI-2, sob regência do maestro, 1º Sargento PM Marcos Antônio Pereira Torres, fará a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, e do Hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. Todos em pé, por gentileza.
E agora teremos a execução da Canção do Expedicionário, letra Guilherme de Almeida e música de Espartaco Rossi, também executada pela banda do CPI 2. Agradecemos a apresentação da banda da Polícia Militar, na pessoa do maestro 1º Sargento PM, Marcos Antônio Pereira Torres. Convidamos os presentes a tomarem assento. Agradecemos as seguintes presenças: Oséias de Jesus dos Santos, presidente do Lions Clube Cibernético Guilherme de Almeida e presidente do Hospital Metropolitano do Câncer de Campinas. Senhor Jorge Alves de Lima, membro da Academia Paulista de História. Mary Ângela Biazon, coordenadora de Extensão Cultural, representando a diretora de Cultura, Veridiana Weinisch. Agradecemos também a presença de Romilda Baldim, vice-presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. E Sara Valadares, do Lions Clube Carlos Gomes. Neste momento, convidamos a senhora Vera Peçanho, acadêmica da Academia Campineira de Letras e Artes, para seu discurso Um Campineiro Ilustre. Boa noite a todos, aos integrantes da mesa, que já foram nominados. Guilherme de Almeida.
Guilherme de Almeida, um dos maiores poetas do Brasil, nasceu em Campinas, São Paulo, em 24 de julho de 1890, numa casa localizada na rua Doutor Quirino, 21, que não existe mais. Ele mostrou ao mundo o amor que trazia em seu coração e por São Paulo, e principalmente por sua querida Campinas. Muito foi falado sobre este campineiro, que fez coisas importantes, viveu uma vida com feitos brilhantes e auspiciosas passagens, que ainda recordamos. Mas sua maior paixão foi escrever poemas, em todos eles expressar seu amor pela vida e também pela sua pátria querida. O Brasil, para ele, representava o aconchego que sentimos nos braços da mãe, e era o seu amor maior. Redundância seria comentar ainda mais sobre sua vida, as belas poesias que escreveu, e lembrar sobremaneira dos poemas que falam do amor que corria em suas veias e o orgulho de ser brasileiro. Em 1912, ele, aos 12 anos de idade, ele morou em várias cidades do interior do estado de São Paulo e diplomou-se em 1912 pela Faculdade de Direito. Mas a sua vocação sempre foi a poesia. Aos 27 anos, saiu seu primeiro livro, Nós, primeiro de uma série que seria longa, com obras importantes, dentre elas Messidor, A Dança das Horas, Livro das Horas, de Soror Dolorosa, esta última inspirada numa história real de uma moça da sociedade paulistana que, desesperada por não ver a sua paixão correspondida pelo poeta, enclausurou-se para sempre no Convento da Luz. Em fevereiro de 1922, celebrou-se no Teatro Municipal de São Paulo os 3 festivais da Semana de Arte Moderna. Guilherme percorreu o Brasil difundindo as ideias de renovação artística e literária através de conferências e artigos, adotando a linha nacionalista do modernismo. Notabilizou-se também como ensaísta e cronista nos jornais O Estado de São Paulo e o Diário Nacional. Sua consagração veio quando foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, na vaga de Amadeu Amaral. O que nos chama a atenção em sua obra é o seu amor a São Paulo, pois participou de quase todos os movimentos cívicos da história na primeira metade do século XX, como a Revolução Constitucionalista de 1932. Inicialmente, alistou-se como soldado e depois como diretor do Jornal das Trincheiras. Com a derrota de São Paulo, ele foi preso e condenado ao exílio em Portugal. Em dezembro desse mesmo ano, ele foi homenageado com todas as honras pela Academia de Ciências de Lisboa como um dos grandes poetas da língua portuguesa. O mausoléu que abriga os restos mortais dos 16 voluntários de Campinas que encontraram a morte no movimento de 1932, nesse mausoléu, Guilherme escreveu um dos seus mais belos e inspirados versos. Não é túmulo, é berço, é sementeira de ideal, balizado futuro, pista, rastro de heróis na terra campineira. Sobre eles,
cor a cor, lista por lista, eternizou seu vôo essa bandeira. Petrificou-se o pavilhão paulista. Bandeirantes, por vós, nesta jazida, valem as pedras, que esta morte é vida. Durante a participação da Força Expedicionária Brasileira, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu o que nós ouvimos logo no início, a Canção do Expedicionário. Na minha modesta opinião, uma das músicas que eu mais aprecio, um dos hinos que mais me tocam, porque essa música realmente fala do Brasil, das suas riquezas, de todas as suas belezas naturais, enfim, uma poesia que foi musicada por Espartaco Rossi. No tradicional Largo do Rosário, foi inaugurado em 1972 o busto do poeta. Sobre os inúmeros títulos e condecorações com que o distinguiram, o de príncipe dos poetas brasileiros foi o de maior expressão, pois foi conferido em votação nacional em 1959. Depois de longa enfermidade, o poeta faleceu no dia 11 de julho de 1969. Seus restos mortais repousam na vigília do Mausoléu do Soldado Constitucionalista em São Paulo, a trincheira que jamais capitulou. Mas, para comemorar Guilherme de Almeida, eu não poderia deixar de mencionar essa beleza que é o hino do expedicionário. É somente através da leitura do poema desse hino que ele fala com o coração de brasileiro e começa com a frase: você sabe de onde eu venho? Eu venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do Pampa, do Seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha terra natal. Esta foi a apresentação que os nossos pracinhas levaram para as terras estrangeiras, para mostrar como era o Brasil, um país ainda bastante desconhecido. Ele fez desta canção uma apresentação de amor pela sua pátria. Guilherme de Almeida não queria que aqueles moços que largaram tudo fossem apenas soldados, mas como bravos soldados. Ele dignificou o exército brasileiro, embora mal preparado naquela época, mas contando com homens valorosos que, de peito aberto, atenderam o chamado da pátria e partiram, sem vacilar, para uma terra distante. Eles levaram a força de seu povo, que ficou esperando a sua volta. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Este era o espírito dos combatentes. E eles venceram. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a glória do meu Brasil. Este é o campineiro Guilherme de Almeida, que hoje festejamos com muita alegria. Ele soube expressar em versos todo o sentimento dos brasileiros que aqui ficaram, pedindo a Deus pelos seus maridos, filhos, amigos, que estavam lutando na distante Itália. Por isso, a sua memória deve ser respeitada, amada e comemorada com ufania pelos habitantes de Campinas. Termino com uma constatação histórica. O dia 11 de julho de 1969 foi o dia da morte de Guilherme de Almeida. No século XX, no século XIX, nessa mesma data, nascia
Antônio Carlos Gomes, no dia 11 de julho de 1836. 2 campineiros, sem dúvida alguma, mais famosos da história de Campinas. Muito obrigada. Neste instante, passamos a palavra ao vereador Permínio Monteiro para seu discurso de homenagem aos agraciados desta noite. Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar participando dessa homenagem a Rubem Costa, onde eu dou início aos cumprimentos ao vereador Pastor Elias, na representação do nosso presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. E também estendo os cumprimentos ao senhor Luiz Carlos Cândido Martins Lotero da Silva, presidente da Academia Campinense de Letras, também Renata Alexandra da Silva, coordenadora da Biblioteca, representando o secretário de Cultura, Ney Carrasco, Sérgio Capone, presidente da Academia Campinense de Letras e Artes, Alcides Ladislau Acosta, presidente da ABAL e do Centro de Ciências, Letras e Artes da Unicamp, e o homenageado Rubem Costa, Agostinho Toffoli Tavolaro, ex-presidente desta academia, representando o homenageado Cirilo Luiz Pardo Mel Muraro, e também José Antônio Siqueira do Amaral, Zeza Amaral, também homenageado desta noite. Eu queria também estender os cumprimentos a 3 pessoas que eu estava conversando aqui logo no início que cheguei, onde fui recepcionado pela Vivi Pavarini, e tive a honra de conhecer Vera Peçanho, e também falar um pouco sobre a história do seu pai, do bairro onde fui nascido e criado, que é o Jardim Nova Europa. Então, eu queria agradecer a sua presença, é uma honra muito grande ter conhecido pessoalmente, e aqui onde eu estendo também os meus cumprimentos. E também a Regina Márcia, onde fui apresentado pela Vivi Pavarini. É uma honra muito grande também ter conhecido, e com certeza estarei convidando em breve para participar da Comissão Permanente de Cultura, onde é representado por este vereador lá na Casa Legislativa. Eu dou início, então, à fala do homenageado de hoje, Rubem Costa, onde é uma singela homenagem que é feita pela Casa de Leis da Câmara Municipal de Campinas, e a quem tanto se doou ao município de nossa cidade, a cidade de Campinas. Rubem Costa, casado com a senhora Marilene Costa, residente no Taquaral, aqui na cidade de Campinas, onde faz aniversário no dia 22/4, e nasceu em 1919. Rubem Costa foi professor, diretor escolar e diretor da 5ª Divisão Regional de Ensino do Estado de São Paulo, entre 1962 e 1975, tendo sob sua direção 91 municípios, havendo inclusive tido sob sua jurisdição o então Colégio Estadual e Escola Normal Cardeal Leme. Ao tempo em que era inspetor, o senhor Dr. Nestor Vergueiro, e diretora, a professora Nina Jabur. Jornalista profissional desde 1939, talvez o mais antigo ainda ativo no Brasil,
cronista, poeta, escritor, advogado e historiador. Autor dos livros Cantiga do Anoitecer, Poemas, de 1996. Colheita do Tempo, Crônicas e Poemas, de 1998. Amor, Caminhos e Descaminhos. Crônicas e Poemas, de 2002. 3 Contos de Réis e Outras Histórias, conto, de 2003. E Bicentenário de Campinas, a saga que a cidade amou, 1739 a 1939, história, de 2013. Foi presidente da Academia Campinense de Letras, de 2001 a 2006. É acadêmico honorário da Academia Paulista de Educação, fundador da Academia de Ciências, Letras e Artes, da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, membro do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. Foi um dos fundadores da Academia Campineira de Letras e Artes. Uma verdadeira viagem no tempo por momentos marcantes da história de Campinas e do Brasil. Assim pode ser resumido o livro Bicentenário de Campinas, a saga que a cidade amou de 1739 a 1939, do escritor e professor Rubem Costa, lançado em novembro de 2013, na Academia Campinense de Letras. Nele, o autor relata não somente os fatos, mas conta com muita propriedade o que vivenciou no auge dos seus 20 anos, quando repórter do extinto jornal Diário do Povo, aqui na cidade de Campinas. Na época, eu era muito jovem e não desconfiava dos reais motivos políticos que envolviam as comemorações do bicentenário. O evento, que foi idealizado para se contrapor à ditadura, acabou sendo usado por Getúlio Vargas para conduzir as massas em uma aclamação ao Estado Novo. E, mais tarde, se tornou a maior demonstração totalitária que a nação já conheceu. Campinas foi uma das cidades que mais sofreu com o golpe de 1930, relembra Rubem. Rubem Costa desempenhou inúmeras funções ao longo dos seus 99 anos de atividade cultural ininterrupta, para celebrar o mestre, amigos e admiradores do escritor o homenagearam com a obra Liber Amicorum, Livro dos Amigos, em latim. Com depoimentos de 46 escritores, poetas, historiadores, membros da Academia Brasileira de Letras, da Academia Paulista de Letras, da Academia Campinense de Letras, entre tantas outras entidades dedicadas à cultura no Brasil, o livro foi coordenado pelo ex-presidente da Academia Campinense de Letras, Agostinho Toffoli Tavolaro. Entre esses depoimentos, há participação de escritores como Arnaldo Nisker, da Academia Brasileira de Letras, José Renato Nalini, da Academia Campinense e atual secretário de Educação do Estado de São Paulo. O poeta Paulo Bonfim, da Associação Paulista de Letras, e do jornalista Marcelo Pereira, ex-editor executivo do Correio Popular. Como repórter do extinto jornal Diário do Povo, Rubem Costa testemunhou e participou, em 1939, das celebrações do Bicentenário de Campinas. Costa foi cronista do jornal Correio Popular entre os anos de 2006 e 2012 e escreveu nessas colunas pelo menos 1000 crônicas. Essa é a homenagem ao senhor Rubem Costa, que muito merece neste dia que está sendo homenageado nesta casa, através da Câmara Municipal de Campinas, onde eu deixo aqui uma saudação muito grande para o senhor Rubem Costa. Muito obrigado, boa noite a todos.
Retificando, o senhor Alcides Ladislau Acosta é presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, e não da Unicamp, como mencionado anteriormente. Com a palavra, o vereador pastor Elias Azevedo, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas aos agraciados desta noite. Muito bem, gente, mais uma vez, boa noite a todos. Quero dar aqui as boas-vindas e cumprimentar os componentes da mesa. Quero, inicialmente, agradecer ao Dr. Luiz Carlos, presidente aqui da Academia Campinense de Letra, por ceder esse espaço para que esta sessão fosse realizada. Um espaço bastante agradável. E daqui a pouco eu vou falar sobre os 4 homenageados de hoje. Aí talvez o cerimonial já diga assim, não, vereador, são só 3. Tem o 4º homenageado e eu falo daqui a pouco sobre eles, mas, doutor Luiz Carlos, muito obrigado por nos ceder esse espaço e nos receber com tanta alegria. Aliás, se você não tomou um chazinho lá na entrada, pensa num negócio bom, vale muito a pena você participar lá, está sendo um lugar muito agradável. A Renata, que neste ato representa o nosso secretário de Cultura, Ney Carrasco, que está conosco na noite de hoje. A Renata, seja bem-vinda também. O Agostinho Toffoli, que neste ato ele representa um dos homenageados, o Luiz Cirilo Muraro. Quero cumprimentar o Rubem Costa, eu conversei com ele ali 10 minutinhos e já tive informação de 1930 para cá. Um negócio muito rápido, aprendi muita coisa hoje, viu, professor? O Alcides, presidente da ABAL, que também compõe a mesa e nos honra com a sua presença hoje. O Sérgio Capone, presidente da Academia Campineira de Letras e Artes. E cumprimentar aqui o José Antônio Siqueira, o Zéza Amaral, que também é um dos homenageados na noite de hoje. Gente, eu disse para vocês que tem pelo menos 4 homenageados na noite de hoje. Eu fui convidado pelo presidente da Câmara, o vereador Rafa Zimbaldi, que neste ato o represento. Ele não pôde estar conosco na noite de hoje, para que eu pudesse... para que eu presidisse esta sessão, e eu me sinto muito honrado. Eu vou começar falando do 4º homenageado. O 4º homenageado aqui hoje sou eu. Aí você diz, mas, vereador, por que é homenageado? Porque sentar à mesa com pessoas como os senhores, participar de uma sessão como esta, o maior homenageado aqui hoje sou eu. Eu não tenho dúvidas de dizer isso a vocês, e me permitam, na qualidade de pastor que sou, há um texto bíblico que diz que ele levanta do monturo necessitado e o coloca sentado junto a príncipes. Hoje eu vi se cumprir esta palavra na minha vida, porque me assentei e estou assentado junto a príncipes da cidade de Campinas, e para mim é uma grande honra estar com vocês aqui na noite de hoje. Eu me sinto o 4º homenageado. Mas como esta não é uma homenagem documentada, né, eu quero fazer menção aqui do Zéza Amaral, que eu tenho o maior prazer da noite de hoje de entregar também esta honraria. A Câmara de Vereadores, ela apresentou, através do vereador Rafa Zimbaldi, um PDL, que nós chamamos, um projeto de lei, apresentando um pedido aos vereadores da Câmara de Campinas para que eles aprovassem esta honraria, no mesmo molde do vereador Permínio Monteiro, que eu cumprimento também na noite de hoje, e houve, na ocasião, a votação, todos os vereadores que ali estavam
votaram favoráveis a esta honraria a ser entregue na noite de hoje para o Zeza Amaral. Eu estive dando uma olhada no currículo do Zeza, me permita ser assim bem quase que íntimo, né? E dizer que a homenagem que nós entregamos hoje para ele, e como para todos os outros homenageados, ela se torna uma homenagem singela. Tem o seu valor, a sua importância, mas diante do seu currículo, diante de tudo que representa para a nossa cidade, diante das suas exposições, há uma estimativa que, durante o seu tempo de jornalista, há uma estimativa aí que ele escreveu entre 10 mil e 12 mil crônicas. Logo, a nossa homenagem hoje se torna muito singela diante do currículo do Zeza, que foi homenageado. Esta não é a primeira vez que o Zeza Amaral é reconhecido pela Câmara Municipal de Campinas. Nos idos de 1990, recebeu a medalha Carlos Gomes. Em 93, recebeu o prêmio também de melhor poeta no Festival de Poesia Romântica de Valinhos, pela Prefeitura de Valinhos e a Secretaria de Cultura do Estado. Em 97, recebeu a homenagem no projeto Encanta Campinas pelo SESC e a Secretaria de Cultura de Campinas. Em 2003, o diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira pela Câmara Municipal de Campinas, em 2005, pela Prefeitura Municipal de Campinas, e de lá para cá, aliás, desde 1887, ele vem sendo reconhecido pelo seu... Eu não estou tão velho assim. 1900 e quanto que eu disse? Perdão, aí quebra as pernas, Zeza, 1987, está aqui registrado. Aí as suas premiações vêm desde lá, e hoje acaba recebendo este reconhecimento também. O Rubem Costa, como disse, tive o prazer de conversar ali por 5 ou 10 minutinhos, esse estava certo aqui. O Rubem Costa, ele estava me contando um pouquinho de um fato acontecido aqui em 1930, algo ocorrido na cidade de Campinas, e eu fiquei ali muito atento, porque vale a pena a gente aprender. E, por derradeiro, falar um pouquinho sobre o Dr. Cirilo Muraro, que neste ato é representado pelo Agostinho Toffoli, que também foi presidente da Academia Campineira de Letras. Dr. Cirilo, ele também tem uma contribuição enorme para a cidade de Campinas, foi, inclusive, presidente do Mário Gatti, responsável também pelo Hospital Ouro Verde, por mais de 50 anos atuando ali no Hospital Irmãos Penteados. Portanto, como disse, diante de um currículo tão vasto, a homenagem que será entregue hoje, ela se torna singela, mas vale muito a pena a gente reconhecer o trabalho dos senhores e também ter esse momento de alegria, de confraternização, de poder reconhecer em vida, né, o trabalho e a desenvoltura, a produção de cada um dos senhores. Portanto, são essas as minhas palavras. Boa noite a todos. E, neste momento, teremos a entrega dos diplomas de mérito cultural Guilherme de Almeida aos homenageados da noite, por suas contribuições à cultura no município de Campinas.
Por proposição do vereador Rafa Zimbaldi. Faz a entrega do diploma o vereador Pastor Elias Azevedo. Ao senhor Cirilo Luiz Pardo Melmuraro, neste ato representado pelo senhor Agostinho Tavolaro. Também por proposição do vereador Rafa Zimbaldi, recebe agora o diploma o senhor José Antônio Siqueira do Amaral, o Zés Amaral. Por proposição do vereador Permínio Monteiro, recebe o diploma o senhor Rubem Costa. Convidamos à tribuna para fazer uso da palavra o senhor Agostinho Tavolaro, representante do nosso homenageado, senhor Cirilo Luiz Pardo Melmuraro. Senhor presidente de nossa sessão de hoje, pastor Elias Azevedo, senhor vereador Permírio Monteiro, demais membros da mesa, senhoras, senhores. Venho aqui a fim de representar o nosso acadêmico, amigo e agraciado desta noite, Cirilo Pardo Melmuraro. E por que venho representá-lo? Porque a filha dele teve um acidente ontem em São Paulo e se submeteu hoje a uma cirurgia às 16 horas. Então, para ele era impossível estar aqui. Mas procurarei, então, expressar aquilo que nós conversamos os dois sobre isso. E como deveria ser feito esse discurso de agradecimento. Inicialmente, a nossa alegria é por vermos nesta data que a expressão que representa Campinas no seio da comunidade cultural brasileira se vê aqui mais uma vez patenteada, em primeiro lugar, pela nossa edilidade, que representa condignamente os partícipes destas Campinas de Nossa Senhora da Conceição, das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí, quando criou o diploma do Mérito Cultural Guilherme de Almeida. Não vou falar muito sobre Guilherme de Almeida, não, porque você já deu um show, menina. Parabéns pela biografia que você deu. Apenas eu quero dizer o seguinte, que campineiro, Guilherme de Almeida, aos 4 anos de idade, quando foi entrevistado por um repórter e perguntaram a ele, 4 anos de idade, o que ele queria ser quando crescer, sabe qual foi a resposta dele? Quero ser campineiro, com o peito estufando de orgulho. Bom, talento enorme, Guilherme de Almeida, o Guilherme teve. E a nossa Vera já explicou muito bem a carreira dele e também o amor dele por Brasil e por São Paulo. E por Brasil e por São Paulo, dele, eu só queria lembrar de Guilherme que ele foi
voluntário na Revolução de 32, como você mencionou, e foi lutar nas trincheiras, com 42 anos de idade, não era nenhum mocinho, não. Foi lutar e depois foi preso na Ilha Grande e exilado depois para Portugal. Deixa eu olhar bem o auditório para ver se eu falo o que eu vou falar. Vou falar sim. Vai parecer meio sem educação, mas eu vou falar. Vou falar o seguinte: Guilherme foi exilado. E, a bordo do navio, ele estava ao lado de Júlio Mesquita, que era o dono e o diretor do Estado de São Paulo. Quando, chegando-se a Lisboa, em Portugal, ele, que amava o Brasil, e lhe doía o coração por ter que deixar o Brasil, virou-se para o Júlio Mesquita e falou: Júlio, veja que ironia. Saímos de uma terra, me desculpe agora, filha da puta, e viemos justamente na puta que eu pariu. Desculpe a liberdade, mas, na verdade, a poesia de Guilherme de Almeida, nós temos dele a bandeira paulista. Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listas. São 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. Gente, isso dói no coração. Meu pai foi revolucionário e eu vivi, depois, naturalmente, que eu não era vivo ainda, aquela epopeia de 32. Parabéns, senhor presidente, parabéns todos os presentes pela solenidade que temos agora. Muito obrigado. Convidamos agora à tribuna o homenageado Zé Amaral para seu discurso de agradecimento. Boa noite. Eu dei um abraço no Alcides Acosta. Nós estamos falando da cultura da nossa cidade e eu tenho essa fantástica oportunidade de dizer publicamente: o Alcides Acosta era jornalista do Correio Popular e eu era um jovem que produzia festival de música em Campinas e durante a ditadura militar. O bicho era pesado. E o Alcides Acosta, no Correio Popular, ele encampou a nossa missão de fazer um festival de música em Campinas, fora do eixo do Rio-São Paulo. E ele teve a ousadia de publicar no Correio Popular todas as letras das músicas. E foi uma encrenca danada, porque naquele tempo tinha censura federal, e nós éramos ousados e não nos submetemos à censura federal de então. Eu tive um problema depois. Mas o Alcides Acosta foi e continua sendo ainda um baluarte da música de Campinas. E eu tenho esse prazer hoje de dizer publicamente que eu já conheci jornalista corajoso, mas o Alcides Acosta foi um dos melhores. Obrigado, viu, Alcides, para aqueles tempos, viu? Até hoje, viu?
Eu agradeço essa homenagem e eu vou lembrar de um episódio fantástico. Isso aconteceu por volta de 1974, e eu tinha apenas 28 anos de idade, e eu era muito amigo do saudoso artista J. Toledo e de seu irmão Zé Luiz, e eles me convidaram para uma festinha, na casa da dona Conceição de Arruda Toledo, que já é a nossa saudosa também companheira dessa casa. E chegando lá, depois dos comes e bebes, tal, e conversa aqui, conversa ali, o J. Toledo virou para mim e falou: Zéza, você vai conhecer uma musa. E me apresentou uma senhorinha, cabelos meio azulados, né, que usava muito naquele tempo, cabelo curtinho, pequenininha, Baby de Almeida. Era a mulher do Guilherme de Almeida. E eu fiquei conversando com ela durante quase uma hora e meia, e não falamos nada sobre o marido dela, e ela falando da vida e da paixão que ela teve. Eu já escrevi várias crônicas falando desse episódio e tal. E hoje estou eu recebendo uma homenagem em nome do seu marido, e é uma coisa que eu fico pensando, né, Alcides, que a gente nunca espera, né, essas coincidências, né, se existe coincidência ou tal. Mas, de qualquer forma, essa é uma história que eu estou contando, e do meu carinho que eu tenho por essa cidade que me adotou, porque eu nasci em Atibaia e moro aqui há 70 anos, mas toda vez que eu passo no Largo do Rosário, eu vejo o busto do Guilherme de Almeida pichado. Eu acho isso um absurdo. E, ao mesmo tempo, eu lembro da força poética que ele teve na sua vida e falo, isso não é nada perto do que ele já passou. Porque a palavra de Guilherme de Almeida é bem maior do que esses idiotas que mancham, pintam os nossos monumentos e, inclusive, os muros das nossas casas. Então, eu deixo aqui apenas um agradecimento a muitos amigos aqui da casa presentes, não sei o quê, inclusive ao Alcides, que eu já falei, ao Davi Seade, um velho amigo, grande companheiro, poeta, compositor, ator, que está presente, a minha família, minha mana, Maria Cristina, ao João Luiz, meu cunhado, minha filha, ao Diego, a minhas netas. O que eu posso querer mais da vida, além da presença de todos vocês? E eu só posso dizer e agradecer à Câmara Municipal de Campinas, cujos representantes foram eleitos democraticamente pelo povo de Campinas. Eu só posso dizer o seguinte: obrigado, Campinas.
E agora passamos a palavra ao nosso homenageado, senhor Rubem Costa. Excelentíssimo senhor presidente, desta mesa, demais componentes desta mesa, senhores e senhoras. Preliminarmente, devo informar, lhes dar uma notícia surpreendente. Sou nascido em 1919. Assim, assoma-me a palavra neste instante com uma séria dúvida. Não sei se faço 100 ou fico 100. Mas, na dúvida, eu tenho uma certeza, que esse momento me honra demais. Não só pela escolha do meu nome como um dos homenageados, mas, acima de tudo, por comparecer a uma sessão tão ilustremente representada por figuras de relevo da sociedade e da cultura campineira. Nascido em Campinas, às vésperas, portanto, de um centenário de vida, quero manifestar de pronto, preliminarmente, meus agradecimentos ao vereador Permínio Monteiro, que, num gesto generoso, que para mim é da mais alta valia, trouxe meu nome para essa sessão. Senhores e senhoras, desculpem a palavra do homem que está à véspera de Senhor. É natural que sintam as dificuldades que a idade traz para a oratória. Mas oratória que não pode traduzir o quanto me honra este momento. E dizer aos senhores que essa Câmara Municipal representa um dos momentos mais respeitáveis da edilidade campinense. Nomes relevantes, nomes que têm projetado particularmente, culturalmente, esta homenagem ao Guilherme de Almeida. Senhores e senhoras, não vou me alongar, porque se eu fosse falar na proporção da minha idade, vocês ficariam... Mas eu quero dizer que a Câmara Municipal de Campinas, ao promover a cerimônia comemorativa do nome tão ilustre, dá uma mensagem
de cultura, a gente de Campinas. Por quê? Nós aqui estamos representados pela nata da cultura campineira. Mas aí fora, quantos sabem que foi Guilherme de Almeida? Quantos sabem que Guilherme de Almeida foi um dia aluno do Futurciência? Quantos sabem que Guilherme de Almeida é o autor dos magníficos versos que estimam dos magníficos versos que em cima, à frente do cemitério de Campinas, o mausoléu aos soldados campineiros. E quantos sabem que Campinas deve muito a esse grande poeta. E por isso, senhores, eu quero cumprimentar a Câmara Municipal de Campinas e também a Academia Campinense de Letras, que abriu as suas portas para essa homenagem significativa que fala muito a tradição de nossa gente. Senhores, desculpem a fala do velho que vai caminhando, não sei se vai ou volta, mas vai caminhando para a eternidade. Eu gostaria de também, que eu acho, esqueci até, de duas coisas. De falar do Rubem Costa, que foi um decano da educação no estado de São Paulo, e que foi um baluarte também, na época, né, contra a ditadura militar. Apesar de estar inserido no processo, mas ele tinha uma alma democrática. Isso pouca gente sabe. Eu fui amigo do filho dele. Então, eu sei bem o que eu estou dizendo aqui. E o outro adendo também é que nós estávamos conversando lá no púlpito. Eu falei de amigos, falei de muita gente, da família, não sei o que e tal. E, meu Deus do céu, eu esqueci de citar. Quem está presente aqui é a moça que manda em mim, que é a minha mulher, a Beth Ribeiro. E que pouca gente sabe que ela foi coordenadora da Estação Cultura de Campinas, foi ela que ergueu aquele prédio da ferrovia, foi ela que saía cedo de casa para poder levantar a estação ferroviária e transformá-la na Estação Cultura, e inclusive sob uma outra figura muito importante aqui em Campinas, apesar das nossas divergências ideológicas, o Walter Pomar,
que foi secretário de Cultura de Campinas no tempo do Toninho, logo depois que o Toninho foi assassinado, o Walter Pomar assumiu a Secretaria de Cultura de Campinas e convidou a Bete Ribeiro, a minha mulher, para erguer aquilo, para limpar aquilo. Então, é com essa gente que eu ando na vida. Então, eu espero também que a representante aqui do nosso secretário de Cultura, Ney Carrasco, a dona Renata, que o Ney Carrasco também olhe um pouco mais para a nossa Estação Cultura. É apenas isso. Passamos a palavra ao senhor Sérgio Capone para sua homenagem aos agraciados desta noite. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente da sessão, pastor Elias Azevedo, demais autoridades da mesa, meus confrades da academia, meus amigos que eu vejo tantos rostos tão queridos na plateia. Eu estou aqui, não deveria estar. Depois da fala do Rubem, do Zeza, eu vim aqui, é um atrevimento, realmente, mas é necessário, porque eu acho que eu posso incorporar, como acadêmico da casa, como presidente de uma outra entidade também significativa, da área da cultura e das letras, eu posso incorporar um sentimento, que é esse sentimento de felicidade, de gratidão a esses três homenageados. Não sou eu exatamente que falo. Quem fala são acho que os demais membros dessas entidades a que eu pertenço, e, em boa parte, cada um de vocês, que eu tenho certeza que diriam a mesma coisa. Uma cidade é isso que nós vimos aqui. Não são os prédios, não é o governo. Uma cidade é o sangue que pulsa na veia de cada cidadão, particularmente naqueles que sabem disso, que são capazes de se doar. E, no sentido de se doar, aqui, nós temos exemplos fantásticos. Rubem Costa, que passou a vida toda, Rubem, se doando à cidade, se doando à cultura, acreditando. O Zeza, quantas mil crônicas, Zeza? Eu perdi, 1.800? Quanto? 10 mil? Eu escrevi umas 50, Zeza, acho que já foi muito. Você, 10 mil. Uma melhor que a outra. Quem abre o jornal todo dia, vai direto na coluna dele, porque vai buscar uma coisa que não tem no resto do jornal. Poesia. Ele escreve prosa poética. Ele é um homem que tem sensibilidade, que anda pela cidade e sente a cidade, como ela deve ser sentida. Falar do Cirilo, gente, o Cirilo é nosso acadêmico aqui, acadêmico na Campineira também. Eu conheço o Cirilo. Se a gente tivesse que escolher uma pessoa a quem referenciar, independente do mérito cultural, de qualquer, é um mérito pessoal. Um homem dedicado ao ser humano, à ciência, mas também que tem um coração aberto, um coração dadivoso, que se dedica às entidades, e eu nem entro em detalhes, porque não seria elegante, mas eu posso afiançar que Cirilo Muraro é um colaborador atuante naquilo que diz respeito às necessidades das entidades que participam. Faço minha também as palavras do Zezo quanto ao Alcides, um batalhador que nós acabamos de entregar a ele um troféu, que é um modesto troféu Samuel Lisman, mas muito merecido, porque ele assumiu o Centro de Ciências, Letras e Artes, é outro tipo de atitude de se doar, né?
mas se doar muito mais até, porque de todas as entidades que nós citamos aqui, como eu disse a ele, só um louco assume o Centro de Ciências, Letras e Artes, que aquilo é patrimônio da humanidade, esquecido, totalmente esquecido pela administração. É como se não existisse, mas é patrimônio da humanidade. É grave isso. Campinas tem que tomar consciência. O tempo passa e nós nos vamos. Rubão falou que vai indo para a eternidade, né? Não quero deixar você triste, não, mas você vai ter companhia. Nós todos estaremos lá com você. A eternidade nos espera. E com essa eternidade eu termino a minha fala, que por necessidade tem de ser breve, agradecendo a todos vocês que me ouviram e parabenizando de coração os 3 homenageados e também a Câmara Municipal de Campinas, que toma esse tipo de atitude. Porque, senhor presidente da mesa, nem sempre a nossa municipalidade tem conhecimento, tem consciência do que significa a palavra cultura. Não é só dar um título, é participar até com dinheiro, com atitudes, e a gente não tem visto isso. Campinas perdeu um teatro há 50 e tantos anos atrás, e estamos aí, às moscas. Isso não é um problema só da população, é um problema do Estado, que nos governa. Até quando, hein? Obrigado a todos. Passamos a palavra agora à organizadora da semana, Guilherme de Almeida, e também representante do nosso secretário de Cultura, Ney Carrasco, senhora Renata Alexandra da Silva. Boa noite a todos, à mesa, aos homenageados. Eu trago saudações do secretário Ney Carrasco, que não pôde estar conosco aqui por outros compromissos, mas a minha palavra é breve, mas necessária, eu acredito. Porque nós tivemos, eu estou no meu 3º ano da Semana Guilherme de Almeida, na Secretaria de Cultura e nessa cidade de Campinas. E como eu tenho aprendido nessas semanas Guilherme de Almeida, né, sobre a história da nossa cidade, sobre a poesia, sobre conhecer tantas histórias da nossa cidade, do nosso Brasil, como isso é importante. E nós ali, enquanto coordenadoria de bibliotecas, enquanto organizadora da comissão, porque nós temos uma comissão, se nós estamos aqui hoje, é porque nos bastidores muita gente trabalhou. Nós temos uma comissão organizadora aí da Semana Guilherme de Almeida. Quero agradecer muito a Vivi, né, lá da Câmara, que tanto se empenhou para que esse diploma mérito cultural saísse hoje. Muito obrigada, Vivi, a Rosângela Figueiredo, né, que tanto se empenhou também para podermos estar aqui hoje comemorando e homenageando a toda a comissão, né, da Semana Guilherme de Almeida, que tem sido muito bom. Nós temos tentado resgatar, né, ouvindo as palavras aqui dos homenageados, né, que Campinas não conhece Guilherme de Almeida. Realmente é uma verdade, né, mas nós temos tentado resgatar, com essa semana, a memória de quem é Guilherme de Almeida, e assim poder reviver a vida dele, a história dele, e trazer para os nossos dias, trazer para os nossas crianças, nossos jovens, e nós, né, a importância da poesia, a importância da literatura. E essa semana que começou dia 4, foi tão linda, né, nós conseguimos preparar uma semana de atividades nas praças, né, ao público, onde o povo está, né, nós conseguimos elaborar uma agenda dessa forma, né? E assim como o Guilherme de Almeida tem vários perfis, né? O cronista, o poeta, o tradutor, o advogado, o revolucionário, nós conseguimos nessa semana também
com várias formas, através da arte, trazer a vida, né, para a nossa cidade. E esse é o meu desejo, né? Esse é o nosso desejo de querer fomentar a leitura, a literatura dessa forma, sempre, não só nessa semana, né, mas o ano todo se empenhando, né, e contando assim, porque nós só conseguimos celebrar uma semana assim porque nós tivemos uma unidade na comissão, porque muita gente trabalhou, porque cada um fez um pouquinho, e assim nós conseguimos chegar aqui, né? Eu quero agradecer a todos aqui e dizer que nós estamos muito, muito felizes em estar celebrando essa semana. E amanhã tem mais. Tá? Quem pegou a programação, quem sabe, se a gente tem alguma coisa lá na frente ainda, amanhã nós ainda vamos estar comemorando ainda a Semana Guilherme de Almeida. Muito obrigada a todos. E, por fim, passamos a palavra a Luiz Carlos Sotero da Silva, nosso anfitrião, para a homenagem aos agraciados desta noite. Boa noite a todos e a todas. Pastor Elias Azevedo, presidente da Câmara em exercício, dirigindo os trabalhos desta noite, vereador Permínio Monteiro, os homenageados, Dr. Cirilo Luiz Pardomeu Muraro, acadêmico desta nossa casa, Academia Campinense de Letras, Zeza Amaral, nossos cumprimentos, e também ao nosso jovem Rubem Costa. Senhoras e senhores, meus confrades e confreiras, é uma noite memorável e respondo ao pastor presídio, pastor Elias Azevedo, porquê da sessão deste lugar, dessa sede da Academia Campinense de Letras, para a realização dessa sessão especial. Porque entendemos, vereador Elias, que o palco mais apropriado para receber artistas que tais, artistas das letras, teria que ser a Academia Campinense de Letras. Este é o palco apropriado. E, por isto, entendemos por bem cedê-lo para esta sessão, que, em boa hora, a Câmara Municipal de Campinas, por intermédio dos seus vereadores proponentes, no caso, o vereador Permínio Monteiro e também o nosso presidente da Câmara, né, o Rafa Zimbaldi, propuseram esta indicação desses nomes, dessas ilustres pessoas das letras, e a Câmara Municipal, com muita justeza, por unanimidade, agasalhou esta tese, esta homenagem, e aqui estamos hoje. E ficamos, então, felizes por isto. Afinal de contas, os nossos representantes das leis municipais estão, pelo menos, olhando os seus componentes, os seus munícipes, e escolhendo, dentre eles, essas pessoas especiais que estão aqui no dia de hoje. Zeza Amaral, Rubem Costa e o Cirilo Luiz Pardomeu Muraro, representado hoje, pelo que já foi noticiado, pelo nosso doutor Agostinho Tavolaro, presidente também desta casa. Rubem Costa, acadêmico desta casa, Cirilo Pardomeu Muraro, acadêmico desta casa. E, aproveitando a oportunidade, já que eu venho da área jurídica, e aqueles da área jurídica não perdem a oportunidade de requerer nada, não é? E a oportunidade que fazemos agora, e faço isso em nome da Academia Campinense de Letras, em nome dos campinenses e campineiros, é exatamente isto, um pouco já foi dito por todos, que uma atenção especial para a cultura, para as letras, tão agredidas de há muito nesse país.
essa agressão vem a tal ponto que hoje notícias de jornais, né, frequentes, que as escolas são atacadas, os professores são atacados por alunos, professores mal remunerados, professores sem reconhecimento, as escolas depredadas, os monumentos, que foi dito aqui, monumentos que nós temos aqui, que apenas indicam o valor dessas pessoas, né, enquanto viveram e passaram por essa cidade, são atacadas, prédios públicos são atacados. Esta casa aqui, semana passada, nós tivemos uma visita de miliantes na madrugada e nos levaram algumas obras, levaram os nossos tapetes, levaram um pouquinho de dinheiro que nós tínhamos aí. Esta é a Casa de Cultura que nós temos neste país. E aí vem o pedido, o requerimento, que os senhores, representando os munícipes de Campinas, nos ajudassem lá no palco de vocês, que é nosso também, que fizesse de tudo para ajudar todas as academias de letras, Centro de Ciência, Letras e Artes, que é da década, que é do século XIX, não é? E que está aqui, como foi dito, tentando ser soerguido pelo trabalho do Alcides da Costa, e tantos outros que fizeram por todas as outras unidades, e aqui, essa academia acabou de completar, no 17 de maio, 62 anos de vida, de fundação. Agora, como é que ela está aqui em pé? É por conta dos seus acadêmicos, e uma ajuda pequena, outra lá, de particulares. Infelizmente, pouca ajuda do poder público. Esse tipo de segurança, essa academia tinha segurança 24 horas, que era paga pelo município, já que o prédio é cedido pelo município 24 horas, não foi cortada. E hoje nós pedimos, pelo menos, e aí o trabalho dos senhores, é isso que nós pedimos, que tivéssemos pelo menos segurança no período noturno, porque esses miliantes que entraram aqui, entraram na madrugada, na noite, para fazer nada vezes nada, quer dizer, pessoas sem noção do que estão fazendo, evidentemente, e adentraram aqui com certa facilidade e estão aqui. Então, nosso pedido é que nós tivéssemos, pelo menos, segurança, voltar ao que nós tínhamos, sabemos das dificuldades, que era 24 horas, mas, pelo menos, que nós tivéssemos essa proteção no período noturno, já seria de grande valia para nós, porque o que nós produzimos aqui, às vezes, à luz do dia, podemos perder, certamente, com muita rapidez, como aconteceu, num piscar de olhos, numa dessas madrugadas que nós temos aí, e agora bastante frias. Então, é isso que nós pedimos, quer dizer, a consideração de todos, e que todos participassem, quer dizer, todos os vereadores são convidados. Nós temos as nossas sessões aqui nessa academia, toda a primeira segunda-feira de cada mês. Os senhores, evidentemente, são convidados. Eu sei que me parece que tem uma incompatibilidade, porque a sessão da Câmara também ocorre às segundas-feiras, não é isso? Mas avisar, quer dizer, todos os parceiros que os senhores tenham lá, que olhem para nós, que venham aqui assistir às nossas sessões, todo o público que aqui está, muito deles frequentam, são nossos frequentadores, né? Mas outros poderiam ser chamados para vir aqui assistir às nossas sessões, que são públicas, como eu disse, toda segunda-feira de cada mês, a próxima sessão, 6 de agosto. Contamos com todos vocês, com todos esses parceiros, e finalizo pedindo a isto, de forma bastante respeitosa, que os senhores levassem para a Câmara Municipal, para o presidente daquela Câmara, Rafa Zimbaldi, que intercedesse junto ao Executivo. Sabemos das dificuldades, mas eu acho que com um pouquinho de força, né, com um carinho especial, nós podemos ajudar todas as entidades culturais de Campinas, e todos nós que vivemos aqui, criamos nossos filhos aqui, vamos ter os nossos netos aqui, teremos uma Campinas sempre melhor. Meu muito obrigado aos senhores.
Convidamos agora o músico Teco Seade, que fará a apresentação de 2 canções de autoria do nosso homenageado Zé Amaral, Lampião do Céu e Viola Nega Viola. Eu queria agradecer ao convite, porque esse convite me gerou uma grande oportunidade de poder mostrar um pouco do porquê que eu indiquei o nome de Zé Amaral à nossa comissão para que ele receba esse prêmio. Peço licença agora a vocês para me transformar num artista, e abro aspas, porque a partir de agora eu me aproprio da obra e principalmente da emoção de Zé Amaral. Pior que isso, tem igual pior não há. É um tocador sem viola para tocar, é um plantador sem terra para plantar, e é pai e mãe sem filho para embalar. Pior que isso, tem igual pior não há. É um rio que morre sem conhecer o mar, é um saveiro que volta sem alguém. Pior que isso, tem igual pior não tem. Pior que isso, só se for muito pior. É chorar seco, desaguando um rio de pó, se enrolando a mágoa vai feito um cipó. Pior que isso, tem igual não tem pior. Pior que isso, tem igual pior não há. É ter um sonho. Gente, um sonho, e não ter sono para sonhar. É ter a rede e não poder descansar. Pior que isso, tem igual pior não há. Pior que isso, tem igual pior não há. É esperança procurando outro lugar, é fé teimosa pelejando para vingar e pagar promessa sem a graça alcançar. Ó, minha gente, eu não vim para reclamar. Tanta tristeza está aí, ó. É só olhar. Eu vim aqui só para prosear. E olha, melhor que isso, tem igual melhor não há. Clareia, lua, clareia, lampião do céu, farol do mar. Clareia, lua, clareia, não para de clarear. Oh, clareia, lua, clareia, lampião do céu, farol do mar. Clareia, lua, clareia, não para de clarear. Oh, geme a ema, geme a viola do cego, geme a porteira da minha saudade. Clareia a lua meu caminho escuro, que a escuridão me dá medo de verdade. Clarear, clareia a lua, clareia,
lampião do céu, farol do mar, clareia a lua, clareia, não para de clarear. Oh, chora um chorão no ombro de um riacho, chora um riacho querendo chegar no mar. Que choro bom, choro chorado no seu ombro. Chora um riacho, quero um ombro pra chorar também. Clareia a lua, clareia, lampião do céu, farol do mar. Clareia a lua, clareia, não para de clarear. Oh, clareia a lua, clareia, lampião do céu, farol do mar. Clareia a lua, clareia, não para de clarear. Oh. Zéza Amaral. É claro, acho até que ele já sabia, porque a gente já fez um monte de shows juntos. E Zéza que me introduziu nessa coisa de poesia, de composição, de letrista, de música, de shows e tudo mais. Então, vem para cá, meu compadre. Essa é uma frase comum entre os compositores, músicos, viu, gente? Quando um chama o outro já levanta, já pensando, o que esse cara vai aprontar, né? Tá bom? Tamo indo. Viola negra, viola, meu peito e meu coração, me dá teu corpo, viola, te deixa embora, mas não. Viola nega, viola, meu peito e meu coração, me dá teu corpo, viola, pra eu não morrer de paixão. A saudade que eu carrego dentro do balaio do meu coração. Tem um par de zóio negro feito brilho e noite de fogueira de São João. Ai, ai, viola, desenterra a macaxeira, saudade matadeira do meu coração. Ai, ai, viola, desenterra a macaxeira, saudade matadeira do meu coração. Viola nega, viola, meu peito e meu coração, me dá teu corpo, viola,
mais não. O abraço dela é rama forte, o cheiro é morno e doce, feito fruto bom. O beijo dela é mais molhado que o riacho manso, onde eu pesquei essa emoção. Ai, ai, viola, desenterre a macaxeira, saudade matadeira do meu coração. Ai, ai, viola, desenterre a macaxeira, saudade matadeira do meu coração. Eu vou falar. Eu lembrei agora aquela música anterior que você cantou, o Clareia, né? O Lampião do Céu. Eu fiz essa música no dia 9 de julho, portanto, de 1980. Foi quando eu recebi a notícia de morte do Vinícius de Moraes. Naquela madrugada, aqui tinha na frente aqui, um pouquinho para lá da academia, tinha um barzinho que chamava Brasileirinho. Nós estávamos lá. E foi nessa madrugada, portanto, 38 anos. E você cantou essa música 38 anos depois. Eu fiz essa música em homenagem ao Vinícius de Moraes, que eu tinha entrevistado o Vinícius já algumas vezes, e ele tinha uma vontade muito grande de ser enterrado do outro lado da Lua, que é o lado que a gente nunca vê, né, não conhece. E aí eu fiz o Lampião do Céu, que é a Lua, né? Em homenagem ao nosso grande poeta, Vinícius de Moraes. Obrigado, viu, Teco? Essa aí você me matou, viu? Agradecemos as apresentações, as belíssimas apresentações de Teco Seade e Zéza Amaral. E agora passamos a palavra ao vereador Pastor Elias Azevedo para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Deixa registrado aqui que farei, doutor Luiz, na primeira oportunidade, um encaminhamento não só para a Guarda, mas para a Polícia Militar, para reforçar o policiamento no entorno. E eu vou combinar junto com o vereador Permínio, o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal, para que a gente veja a melhor forma, a melhor maneira de atender às demandas aqui da região, tá? As demandas que foram apresentadas na noite de hoje. Pois não. Eu, em conversa com o Sotero aqui, informal, eu falei com ele, né, a possibilidade, já reiterando aqui a fala do meu nobre colega Pastor Elias, sobre a possibilidade da viatura da Guarda Municipal estar patrulhando tanto de dia como à noite. Através de ofício, o vereador tem essa prerrogativa de estar pedindo à Guarda Municipal para que tenha um patrulhamento mais intenso. Porém, também estenderemos o ofício à Polícia Militar. É isso, vereador Pastor Elias? E também, em uma conversa com ele aqui, com o Sotero, ele falou das atividades que tem da Secretaria de Educação aqui nesta casa,
e também de outras atividades, é isso? Então, existe uma saída também da gente estar pedindo ao Poder Executivo, se já havia esse tipo de polícia, esse tipo de guarda aqui na academia, existe a possibilidade da gente estar pedindo que seja revista e estar colocando novamente o guarda aqui. E também a questão da contrapartida. Se é usado para alguma atividade através da Prefeitura, do Poder Executivo, por que não existir essa contrapartida de estar fornecendo um guarda para o período noturno aqui na academia? Tá? Então, essa foi a minha colocação, o meu ponto de vista que eu entendo é esse, e também vou estar levando aqui junto com o pastor Elias e também o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o nosso vereador Rafa Zimbaldi. Então, fica aqui já o comprometimento desses 3 vereadores, onde a gente vai procurar a melhor saída para que seja solucionado de alguma forma. Tá bom? Muito obrigado. Considerar aqui e agradecer a presença da Renata neste ato representando o secretário de Cultura, Ney Carrasco. Muito obrigado. O Alcides, presidente da ABAL e do Conselho de Ciências e Letras e Artes de Campinas. O Sérgio Capone, o presidente da Academia Campineira de Letras e Artes. O nosso anfitrião, Dr. Luiz Carlos Cândido Martins, presidente da Academia Campinense de Letras. Também aqui agradecer e parabenizar mais uma vez um dos homenageados, professor Rubem Costa, também Zéza Amaral, e faz ainda uma voz chique, né? A hora que está cantando, hein, Zéza? Bom, parabéns. Parabéns ao Zéza aí e a pessoa que esteve fazendo a apresentação. O Teco, Deus abençoe, parabéns, viu? E ao Agostinho, neste ato representando o professor doutor Cirilo Muraro. E por conta disso, senhores, eu penso que nós chegamos ao final da nossa sessão solene. Agradecer aqui o pessoal da TV Câmara, do cerimonial, que nos acompanha e deixa tudo registrado. Esta é uma sessão oficial, então quero aqui agradecer de público a oportunidade que tive de estar aqui com vocês na noite de hoje. Diante disto, declaro encerrada a presente reunião solene. Tenham todos uma boa noite. TV Câmara, Campinas.